Livro de Êxodo, no seu capítulo 17, a partir do versículo 11. Todos acharam? Amém, Jesus. E vai dizer assim a poderosa palavra do Senhor. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Verso 13. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Repete comigo esse versículo com toda a força. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Curva a sua cabeça que nós vamos orar a esse Deus maravilhoso, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, ó Pai, em concordância com a oração do teu servo, meu Pai, fez aqui, meu Deus, eu peço a Ti mais uma vez, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus, usa-me, meu Senhor, não conforme a minha vontade, porque a minha vontade é fraca, meu Deus, mas que o Senhor venha usar, meu Pai, o teu servo conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Deus, que venha diminuir eu, porque, Deus, eu declaro que nada sou pequeno, meu Pai. Deus, é um privilégio estar em tua presença, é um privilégio, meu Pai, ser usado por Ti. Então, Deus, nesta noite, eu peço a Ti que a Tua glória se manifesta neste lugar, que o Teu nome venha a ser engrandecido, que a bandeira do Senhor, meu Pai, venha a ser estendida nesta casa. Deus, aqui está o Teu servo, a Tua igreja, meu Pai, usa eles, meu Pai, fala com eles nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Repreende todo mal, todo mau pensamento, toda inveja, todo olho grande, meu Pai, toda palavra contrária, que em nome de Jesus venha cair por terra, mas que Teu nome, Senhor, venha ser exaltado para a honra e para a glória do Teu nome. E todos digam amém, sente glorificando a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glorifico a vida dos irmãos, porque quando nós saímos de casa, meu irmão, a chuva, ela vem tentar nos parar, mas o cristão, ele vem para adorar a Deus. Amém, irmãos? Livro de Êxodo, a qual acabamos de ler, um livro bastante conhecido, o livro de Êxodo, a qual o povo de Israel, se você for ler ele desde o capítulo, é um livro bastante conhecido, aonde os israelitas, eles vivam cativos a Faraó, sendo escravos, e eles vão clamar a Deus, que Deus venha levantar alguém para libertar eles. E o Senhor levanta Moisés, e Moisés agora vai ser usado, direcionado por Deus, e Deus também vai direcionar o seu irmão Arão para andar lado a lado com Moisés. E Moisés agora vai parar em frente a Faraó e vai ali pedir direcionamento de Deus, porque Moisés era pesado das suas palavras. E Moisés, irmãos, ele vai ali sendo direcionado por Deus, pedindo a Faraó que libertasse seu povo, para que seu povo viesse a caminhar, o povo de Deus. E Faraó, com o seu coração endurecido, ele vai escravizar o povo até as 10 pragas. O Senhor vai mandar as pragas.
E no decorrer do texto, Faraó então ele vai liberar o povo. Só que Faraó, com seu coração endurecido, ele ainda vai perseguir o povo. Só que Deus vai dar um milagre do Mar Vermelho, e as carruagens de Faraó vai ficar pela beira do caminho. E assim no decorrer do livro de Êxodo, o povo vai pelo deserto caminhando como nós conhecemos. Mas o que mais me chama a atenção no decorrer, assim que o povo vai se liberar, o versículo 16, o povo já viu bastante milagre, né? Como a abertura do mar. O povo vai caminhando e o Senhor vai dando milagres e milagres sobre o povo de Israel. O povo clamou a Deus para que Deus levantasse um líder. O Senhor opera milagres, maravilhas. E no decorrer dessa caminhada, onde poderia gerar 40 dias, mas vai durar 40 anos, né, pastor? Porque o povo era difícil, o povo murmurava. E no versículo 16, no decorrer da caminhada, o Senhor vai observar que o povo ele vai murmurar contra o Deus, porque que o Senhor não nos deixou. O povo vai se lembrar do tempo que ele vivia no Egito, mesmo sendo escravizado, maltratado por Faraó. O povo, vendo os milagres, pediu ao Senhor que o Senhor enviasse um líder para libertar eles. Mas o povo ainda vai se lembrar de quando eles eram maltratados, vai sentir falta. Como pode, os povos vão reclamar porque eles sentiram fome e vai murmurar, só que os olhos do Senhor, ele sempre está atento, vai observar a murmuração do povo. Eles vão dizer que sentir falta da comida, mas vivia lá, mas tinha comida. Ele trouxesse para tirar-se lá da escravidão de Faraó, para nos passar fome aqui. Só que o Senhor vai ouvir, vai observar. E o Senhor, como o pastor aqui citou, não deve nada para ninguém. O Senhor vai dar uma ordem, o Senhor vai mandar maná dos céus, com fartura. Mas mesmo assim, um povo, quando ele tem um coração de murmurador, não adianta. Pode ter bênção, pode ter milagre, que aquela sede, aquela fome que passou, eles vão procurar outra coisa para murmurar. E logo mais na frente, no versículo 17, quando o povo sacia a sua fome, eles agora vão murmurar contra Moisés. Vai falar que o Senhor, você nos tirasse de lá para nós morrermos de sede. E Moisés, como líder, vai chegar perante ao Senhor: Senhor, eu já não sei mais o que eu faço. Esse povo, o Senhor deu lá comida e eles agora estão murmurando que estão com sede. Eles vão acabar me tacando pedra. Se você ler no texto, só que o Senhor dá uma ordem a Moisés, para que Moisés viesse a ferir a rocha, porque o Senhor iria mandar água. Só que o povo já estava ali murmurando contra Moisés, porque o povo era murmurador, não tinha fé que o mesmo Deus que alimentou eles iria também alimentar eles, matar a sua sede. Bastava eles clamar junto com Moisés. É o que o Senhor estava esperando, que o povo não murmurasse, mas que o povo orasse junto com Moisés. Senhor, estamos com sede, nos envia água. Mas não, o povo estava murmurando contra o seu líder, querendo motivo para paralisar Moisés. Então Moisés, com toda intimidade com Deus, ele vai falar: Senhor, tantas coisas o Senhor manda eu falar a este povo, eu falo para eles, o Senhor opera maravilha, milagre, e mesmo assim eles reclamam: me ajuda, Senhor. Então mais na frente nós vamos ver que o povo, no versículo 17, vamos agora no versículo 8, que o Amaleque, o Senhor vai mandar assim: então veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim era o local aonde que o povo estava chegando. Refidim quer dizer lugar de descanso. Moisés levou o povo para Refidim, porque
porque ali eles iriam acampar, iriam descansar. Então Moisés leva o povo para refletir, pelo que disse Moisés a Josué. Só que o lugar de descanso não é para nós ficar desatentos, não. Lugar de descanso não é para a gente ficar paralisado, não. Lugar de descanso é para a gente se preparar, porque o cristão a todo tempo tem peleja, tem guerra. Refletir poderia ser um lugar de descanso, sim, mas não é um lugar para a gente ficar desapercebido, é um lugar para a gente ficar atento. Só que Moisés, com a sua sabedoria, vai dizer para Josué: escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei sobre o cume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram para o cume do alteiro. Moisés sabia que o lugar de paz, o lugar de descanso, Moisés sabia que ele ia ter uma peleja. Aqui nós vamos falar de uma guerra, aqui nós vamos falar de uma batalha, aqui nós vamos falar de dois exércitos: o exército de Israel e os amalequitas. Os amalequitas eram um povo terrível, um povo onde saqueava todo o local, e eles não tinham pena. Eles roubavam as mulheres, eles faziam atos pesados. Eles não iam para a guerra de brincadeira, eles eram acostumados a guerrear, eles eram acostumados a vencer guerra. Só que quando tem duas guerras, dois tipos de exército, aquele exército que é preparado, aquele exército que usa da sua estratégia, sempre numa batalha, esse aí é o que vai vencer aos nossos olhares humanos. Se nós formos olhar dos nossos olhares humanos, a gente vai falar: agora Israel vai se quebrar todo, porque Amaleque já era acostumado a guerrear, a saquear, e o povo de Israel, ele não tinha costume. Foi a primeira batalha do povo de Israel, foi essa aí, contra os amalequitas. Então ali vai haver uma grande batalha. Nos nossos olhares, aquele que tem estratégia, aquele que treina, aquele que está preparado, vai tomar o território. Só que Moisés, ele vai dar uma ordem a Josué, porque Josué, Moisés já tinha observado que Josué era um homem estrategista, era um homem preparado para guerrear. Porque muito bem a gente poderia dizer, Moisés poderia falar: não, eu vou para a guerra também, eu vou descer lá também, vão todo mundo, eu sou o líder, eu que vou ficar na frente. Mas só que Moisés, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele sabia que ele não tinha experiência de guerra. Então o que ele fez? Ele falou: não, eu vou usar meu servo Josué para que ele venha preparar o exército, porque o meu papel, eu vou ouvir o Senhor, eu vou subir ao monte e vou interceder sobre a vida dele. Olha que coisa linda, irmãos. Josué, ele não usou de soberba, porque Moisés poderia ser soberbo. Não, eu sou o líder, sou eu que vou descer, é eu que falo com Deus, é eu que tenho intimidade com Deus, então a vitória vai estar comigo. Não, Josué é o mesmo Deus que fala comigo, ele fala com você. O mesmo Deus que me usa, ele usa você, irmão. E ele vai mandar, Josué vai dar uma ordem: Josué, prepara homens para que vai pelejar contra os amalequitas. E ele vai subir ao monte, e ele vai levar consigo Arão e Ur. E pastor, o que eu mais entendo é que ele não fala nada com Arão e Ur, ele sobe para o monte e chama Arão e Ur. Entendo eu que Arão e Ur devem estar pensando: não estou entendendo, uma guerra lá embaixo, ele manda Josué preparar soldado, eu acho que é para nós também estarmos lá, mas não estou entendendo o que Moisés está preparando. Então Moisés, ele vai com Arão e Ur, creio eu, com silêncio, com sabedoria, com convicção, ligado no céu, porque o pastor Nilson falou aqui: tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então Moisés falou: esse exército aí, ele vai
Imagino eu, Moisés, erguendo a sua mão, porque o texto me diz que quando Moisés ele estendia a sua mão, o exército de Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, os amalequitas prevalecia. Então Moisés ele começa a levantar as suas mãos e começa a interceder. Eu imagino que Arão e Ur falam: meu Deus, quando Moisés ele ergue as suas mãos, olha para baixo, os israelitas estão prevalecendo. Ele olha para Moisés com as mãos estendidas e o exército de Israel prevalecendo em minoria. E eles ficam observando a vitória do povo de Israel. Só que Moisés, muito tempo com suas mãos erguidas, ele vai se cansar. E os amalequitas, eles avançam. Então Moisés levanta a sua mão, Israel prevalece. Abaixa a mão, os amalequitas avançam. Eu acho interessante, meus irmãos, que Arão e Ur, eles começam a observar, começam a ter a ligação do Espírito de Deus. Creio eu que o Espírito de Deus mostraram a Arão e Ur que o seu líder, quando estava com a sua mão levantada, o Espírito de Deus está vendo teu servo com as suas mãos erguidas. O povo lá embaixo prevalece. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. E o texto me diz, irmãos, que Arão e Ur vai observar que o seu líder se cansa e os amalequitas começam a vencer. E o texto me diz que eles vão pegar uma pedra e vão colocar, porque Moisés estava cansado, e vai colocar uma pedra, vai rolar a pedra até Moisés, para que o seu líder venha sentar. E o Espírito de Deus me veio uma palavra forte. O livro de Efésios, no seu capítulo 2, vai dizer que Jesus é a pedra. A pedra é o Deus. O livro de Efésios vai dizer que Jesus é a pedra, irmão. A pedra angular. E eles puxaram essa pedra para que Moisés se sustentasse. É porque Jesus, se Efésios me diz que Jesus, ele é a pedra angular. É porque Jesus estava ali para sustentar a Moisés. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está com suas mãos cansadas, você que já não tem mais força, você que está aí orando, se recebendo, não entendendo, eu quero dizer para você que a pedra chegou para te sustentar. Pastora, eu fui buscar esse entendimento sobre a pedra. A pedra antigamente em edifício, pastor, quando se construíram um edifício, era a pedra que guiava para que a construção se fizesse fortalecida. Tem um texto que diz que Jesus é a pedra preciosa. Deus enviou Jesus como uma pedra preciosa. E Efésios 2, capítulo 20, vai dizer que Jesus é a pedra que guia. É Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a direção, é Ele que levanta o calçado, é Ele que sustenta o oprimido. E Moisés com a sua mão cansada, abaixada, Jesus está sustentando ele agora. Mas só quem está falando do Espírito de Deus falar sobre a vida de Arão e Ur. E eles vão de um lado e outro de outro. Um sustenta de um lado
e o povo de Israel prevaleceu. Eu quero dizer para você nesta noite, muitas das vezes nós nos perguntamos: Senhor, eu estou dentro da minha casa com as minhas mãos erguidas, porque o Senhor me escolheste para que eu venha interceder sobre o meu lar. Eu quero dizer para você nesta noite que está cansado. Eu quero dizer para você nesta noite que tanto você ora, que tanto você jejua, e muitas das vezes a sua mão, ela cansa, e você já não vê mais saída. E a mesma pergunta que eu faço para os irmãos, eu também me pergunto: Senhor, por que eu estou como Moisés dentro do meu lar? Porque só eu, Senhor, tenho que orar, porque sou eu que tenho que pagar preço, porque sou eu, Senhor, que tenho que... Eu quero dizer para você, irmãos, é porque quando você está com as suas mãos levantadas, Deus está dando livramento para alguém nesta noite. Você sabia que você só adquire vitória porque há um Moisés com a mão erguida sobre a sua vida? Você sabia que quando você se levanta para ir trabalhar, para você ganhar o seu pão de cada dia, para você interceder sobre a vida de alguém, há um Moisés com a mão estendida sobre a sua vida? Você sabia que cada vitória que você adquire no seu amanhã, na sua tarde, é porque Moisés ainda está com as suas mãos estendidas? Porque se Moisés abaixar a sua mão, tudo está errado, irmão. Então o Senhor fala para mim nesta noite, fala para você: não deixe a sua mão abaixar, porque a pedra está te sustentando, a mão de Arão está sobre a sua vida, meu irmão. E muitas das vezes nós nos cansamos, porque nós somos de carne, porque nós somos ser humano. Moisés era o grande líder, Moisés obedeceu a ordem de Deus: sobe até o monte e estenda tuas mãos. Moisés fez o que o Senhor ordenou a ele, porque o seu servo Josué vai pelejar lá de baixo. Moisés poderia ir: não, Senhor, não aguento mais, estou cansado, vou descer nesse monte, vou desobedecer, e tudo ali estaria perdido, pastor. Mas a obediência de Moisés, sabe o que Deus está querendo falar para mim e para você nesta noite? Independente de você estar cansado, independente das suas mãos estiver cansada, não desobedeça ao Senhor. Permaneça onde Deus mandar você ficar, permaneça onde o Senhor mandar você ir. Se Ele mandar você permanecer no monte, não saia de lá. Se as suas mãos estiverem cansadas, fique tranquilo, porque o Senhor, Ele vai enviar reforço. O Senhor, Ele vai enviar reforço, Ele vai enviar luz para que os amalequitas não prevaleçam sobre a sua vida. Irmãos, nós não temos a dimensão de quando Moisés está intercedendo sobre as nossas vidas. Eles às vezes não estão fora dos bastidores, pastor Edivaldo. Muitas das vezes você não conhece a vida daquele que está com as suas mãos. Ele não aparece, ele não é o ator principal, mas ele está no esconderijo do Altíssimo, pastor, orando sobre a minha e a tua vida. E muitas das vezes nós batemos no peito e falou: se eu conquistei aquele emprego, foi porque eu tenho um bom curso, eu tenho um bom currículo. Se eu comprei aquele carro, é porque eu tenho dinheiro. Se eu comprei aquela casa, é porque eu tenho grana. É mentira, meu irmão. Você só conquista vitória porque Moisés estava com a mão estendida pedindo: Senhor, guarda ele da vitória, meu irmão, da vitória, minha irmã. Se você é vitorioso hoje, é porque a tua esposa, quando você vira suas coisas, sai guerrear, ela está lá, Senhor, em nome de Jesus. Guarda meu marido, Senhor, em nome de Jesus. Dá força minha esposa, meu irmão. Pastor Edivaldo, quando você sai para pelejar e levanta de manhã e vai trabalhar, creio eu que a pastora Juliana está lá: Senhor, em nome de Jesus, guarda meu marido, guarda meu filho, cobre eles com teu sangue, dá vitória a eles. Muitas das vezes nós não sabemos o que ele passa, mas afronta. Quando o pastor Nilson sai para ir para buscar o seu sustento e deixa a sua família lá, as filhas dele, os parentes dele nem imaginam que o Moisés está lá na plataforma com as mãos estendidas: Senhor, em nome de Jesus, guarda minha neta, guarda minha filha, guarda meu ministério, guarda o ministério inteiro, Senhor. Não
você. Sabe o que Deus fala? Independente das lutas, independente das dificuldades, independente dos amalequitas estar gritando, agora Ele abaixou a guarda. Agora eu vou prevalecer. Mas Deus fala para mim, fala para você nesta noite: permaneça no lugar aonde Deus mandou você ficar. Muitas das vezes nós estamos orando, nos cansamos. Você já viu quando você para de orar? Quando você abaixa a sua guarda? Quando você fala, não vou no culto não quero mais não. Vou dar um tempo aqui em casa, eu acho que eu estou bem. Os amalequitas começam a prevalecer. Tudo vai dando errado em meio à sua família, em meio ao seu ministério. Você vai se enfraquecendo. Você já não tem mais vontade de adorar. Você já se vê como morto. Sabe por causa de quê? É porque você saiu do lugar onde Deus te mandou. Mas diácono Rafael, o que eu vou fazer lá naquela igreja? Se eu não consigo abrir a minha boca para adorar, se eu não consigo mais orar, se eu não consigo mais interceder, tem problema não, irmão. Vem para onde Deus mandou você ficar. Se você está cansado, fica aí. Se não consegue levantar, mas fica aí. Se não consegue fazer o não tem problema não. Se você não consegue abrir a boca, não tem problema não. Mas permaneça aqui, porque o Deus que tem toda a força, Ele é fiel para te fortalecer. Você está no monte do Senhor. É aqui que Deus vai te renovar, irmão. Mas se você sair do lugar onde Deus mandou você ficar, infelizmente, irmão, os amalequitas vão te engolir. Mas enquanto você estiver no monte, fraco, sem vontade de adorar, sem vontade de cantar, tem problema não. Porque Deus vai enviar reforço. Deus vai enviar Arão e Ur. E se eu fosse você, eu olhava para essa pessoa aí desse lado e falava: ô minha irmã, muito prazer, aqui é Arão, aqui é Ur, e você não está sozinha. Se você está desanimado, tem problema não. Eu vou ajudar a levantar a sua mão. Pastor Nilson, não tem problema não. Eu vou ajudar a levantar a sua mão. Pastor Edvaldo, não tem problema não. Eu vou ajudar a levantar a sua mão. Pastor Juliana, não tem problema não. Eu vou ajudar a levantar a sua mão. Eu vou fazer uma coisa linda aqui agora. Porque muitas das vezes eu já me permaneci fraco. Já me permaneci também como Arão, com as minhas mãos cansadas. Querendo às vezes, muitas das vezes, com medo. Mas Deus colocava a minha Arão falando uma palavra direcionada para o Espírito de Deus, falando: meu filho, não desiste do seu chamado não. Não desiste daquilo. Porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E a minha mão voltava a se levantar. E eu glorifico a vida da minha esposa. Porque a gente tem que dar honra a quem dá honra a gente. Porque se eu estou na presença de Deus, é porque ela esteve com as suas mãos estendidas e não desistiu de mim. Então eu louvo a Deus pela vida dela. E quando eu estiver fraco, ela vai estar com as mãos estendidas. E quando ela estiver fraca, eu também estarei com as minhas mãos estendidas. E juntos nós vamos vencer. Porque a vitória não é minha, a vitória é de Deus. Se você está fraco, meu irmão, não saia do lugar onde Deus te colocou. E o texto vai me dizer que eles erguendo as mãos de Arão e Ur, o exército avançava de Israel. Diaconisa Bianca, fique tranquilo, que Deus vai levantar o seu Arão, o seu Ur. Em breve Ele estará aqui adorando o Senhor, glorificando a Deus junto com você, meu irmão. Mas não deixe a sua mão se abaixar. Permaneça com ela de pé, porque essa igreja aqui vai lutar junto com você. Em breve nós teremos a vitória que Deus irá dar sobre a sua vida, meu irmão. Creia somente. E o exército de Deus
amalequitas eles vão prevalecendo. Creio eu, os amalequitas, zombaram de Moisés, perceberam que Moisés, quando estava cansado, é agora que nós vamos prevalecer, é agora que nós vamos vencer essa luta, é agora que nós estamos ganhando. Só que quando o Arão e o levanta as mãos de Moisés, o texto vai dizer que o exército de Israel prevalece. E assim Josué desfez os amaleques e o seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso à memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus, meus irmãos. Oh, glória a Deus! Fique de pé, meus irmãos. Fique de pé. Fique de pé. Porque hoje Deus está dando vitória para a sua vida. Fique de pé com as suas mãos estendidas, porque o Senhor está de pé. E o texto diz que Josué, ele disparava o exército dos amalequitas. Não sobrou nenhum, meus irmãos. E aonde as mãos de Moisés se cansaram, aonde as mãos de Moisés em certo momento, os amalequitas achou, agora eu venci. E aí Moisés não vai desistir não. E aí Moisés não vai parar não. Agora Moisés vai levantar a bandeira da derrota. Agora Moisés vai desistir. Agora Moisés vai sair como derrotado. Mas quando ele viu que o exército de Israel prevaleceu, Moisés, aonde as suas mãos se cansaram no monte, ele levanta um altar ao Senhor e levanta uma bandeira e diz assim: o Senhor é a minha bandeira. Fala comigo nesta noite: o Senhor Jeová é a minha bandeira. Aonde a morte achou que iria prevalecer, aonde os amalequitas achou que a igreja de Nineva iria parar, aonde pastor Edvaldo, que eles acharam que o nosso ministério, pastor Adilson, iria parar, os amalequitas vai ter que ver, porque o Senhor Jeová Nissi, hoje nessa noite nós vamos levantar a bandeira do céu, a bandeira do Senhor, meus irmãos. E Deus fala para mim e para você: aonde acharam que dentro da sua casa, aonde aqueles que apontaram, aonde os amalequitas acharam que você ia desistir, hoje você vai chegar na sua casa, não com o semblante caído, mas você vai levantar a sua cabeça e vai dizer: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a verdade, é o Senhor que é digno de ser exaltado sobre a minha vida. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje tu não andarás de cabeça baixada, mas vocês andarão com a cabeça erguida pelo